Ninguém deve ser obrigado a viver enquadrado em comportamentos e modelos impostos se não estiver ferindo os direitos dos outros ou as leis que regulam a boa convivência social. E nessas leis não pode ser incluída a que os religiosos chamam de lei de Deus, porque essa tem interpretações humanas e muito variadas, dependendo da religião e da cultura em que se vive. Pois alunos de uma universidade de Belo Horizonte lançaram uma campanha pelo respeito à diversidade sexual e de gênero. Com a hashtag Sem Moldura, eles mostram que quadrado mesmo é o preconceito e a falta de informação. Há pouco tempo, Lu, 24 anos, assumiu ser transgênero. Agora quer se tornar homem na carteira de identidade e, com a ajuda de terapia e hormônios, ter vida nova após vários anos em busca de quem era. O mais difícil é a nossa autoaceitação, assim, porque a gente não tem uma referência. Quando a gente descobre que não é um bicho de 7 cabeças e que a coisa é muito mais simples e muito mais tranquila do que a gente pensa, fica mais fácil. Mas para chegar aí é um processo doloroso, é difícil. E esse processo de autoaceitação envolve se libertar de uma moldura. É esse o tema de uma campanha que está sendo lançada por alunos de publicidade e propaganda de uma universidade particular aqui da capital. Mais uma forma de se conscientizar sobre a importância do respeito a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A gente veio então com o nome hashtag Sem Moldura, né, fazendo realmente um paralelo com a questão do molde social. Então a gente traz a ideia de transpor o molde social, de ser mais do que simplesmente a sociedade espera. Porque a gente acredita que a beleza, na verdade, nasce nessa diversidade. A diversidade só aparece quando a gente consegue ser diferente do que a sociedade quadradinha espera. O resultado são fotos que estão nas redes sociais e mostram bem as diferenças. Gente de cara limpa que se livrou da moldura, dos rótulos, dos moldes. Um dos idealizadores é Eduardo, que também está lá. Nossa ideia é que todo mundo esteja falando disso e esteja aceitando e entendendo mesmo que todos nós somos realmente diferentes. A abertura foi com mesa redonda e muito debate. A campanha faz parte de uma discussão maior da universidade que conta há 5 anos com um projeto de extensão e já colhe frutos do combate à LGBTfobia. A gente faz parcerias com a FMG, a gente faz parceria com a prefeitura. Então, assim, hoje se tem a consciência de que é necessário lutar e é necessário lutar sempre, né? Quem procurou a farmácia de Minas em busca de medicamentos nessa manhã em BH teve que ter muita paciência. Com os funcionários terceirizados pelo governo do estado em greve, o atendimento demorou e o resultado foi fila enorme e protesto. Os funcionários paralisaram as atividades, apenas 30% estão atendendo. Eles reclamam dos 30% de insalubridade que foram retirados da folha de pagamento. Alguns funcionários fazem a triagem dos que chegam. Hoje, há 2.600 atendimentos programados e o pessoal aqui na fila sem saber se vai conseguir ser atendido. Pra gente ficar esperando é difícil, né? O pessoal tem razão, mas nós também temos nossos direitos, né? Que acho que tem que ser respeitado. Né? O local onde ficam os guichês para entrega dos medicamentos está lotado. O senhor conseguiu ser atendido depois de quanto tempo? Aparentemente 2h30, 3 horas. A farmácia oferece remédios de forma gratuita, com uma média de 40 mil atendimentos por mês. Cerca de 170 funcionários trabalham no local e a maioria é de terceirizados pela MGS. A Secretaria de Estado de Saúde informou que as reivindicações dos funcionários estão em análise na Justiça do Trabalho. Disse ainda que está empenhando esforços para garantir que todos os atendimentos agendados sejam cumpridos. E continua a greve no BH Resolve, que suspende 700 serviços prestados pela Prefeitura da capital. Os funcionários da Central de Relacionamento Presencial estão parados desde a semana passada. A previsão é de que continue assim pelo menos até amanhã, quando deve acontecer uma reunião na Superintendência Regional do Trabalho. A empresa responsável pelo atendimento, a terceirizada Minas Gerais Administração e Serviços S.A., informou que a paralisação se deve à redução de 25% no valor dos contratos pela Prefeitura, o que levou à demissão de 42 dos 147 empregados. A Prefeitura alega que, diante da crise econômica que atinge o país, desde 2014 vem reduzindo o número de veículos, serviços terceirizados, estagiários, valor dos aluguéis e congelou os salários de prefeito, vice-prefeito e secretários. Você expõe demais a sua vida em público, principalmente nas redes sociais e na internet?
Muito cuidado. A gente nunca sabe quem está acessando essas informações. O alerta de especialistas não deve ser ignorado. E casos como o do fã obcecado que cometeu o atentado à vida da modelo Ana Hickman são exemplo do que pode acontecer. A vida real no mundo virtual. Toda hora, o tempo todo, tem gente alimentando as redes sociais com tudo que faz no dia a dia. Quando eu saio com os amigos, ou foto minha em casa, sozinha, que eu tiro. Eu posto mais foto quando eu saio com minha filha, quando eu saio com minha namorada. E o lugar onde eu tô, que eu achei legal, aí eu bato uma foto e posto. Foto de passeios, de festas, marco onde eu estou, marco os amigos. Tá certo que essas atitudes fazem parte da vida moderna. O problema é que essas informações não chegam só para os amigos, não. Tem algumas pessoas com más intenções que estão, de olho na sua vida. Como se proteger quando o inimigo se esconde atrás de celulares e computadores? Antigamente eu ficava postando tudo, né? Aí agora, atualmente, devido a gente estar empregado, assim, a gente tem que se militar, né? Tem que se limitar porque dependendo do que você posta, algo desagradável, ou seu patrão vê, alguém vê. As coisas particulares têm uma restrição, não é tudo que a gente posta, né? O caso da apresentadora de TV, Ana Hickman, reacendeu a discussão. A gaúcha de 35 anos foi vítima de um fã que nas redes sociais declarava amor pela empresária e ex-modelo, mas que na vida real partiu para a violência. O atentado terminou com uma assessora de Ana Hickman ferida e o agressor morto a tiros pelo cunhado da apresentadora. Mas, segundo especialistas, não é preciso ser famoso para sofrer algum tipo de perseguição. Por isso, cuidados devem ser tomados, como evitar a superexposição na rede. O paralelo que a gente faz é como uma pessoa colocar um outdoor no meio da rua. Imagine se ela coloca um outdoor na rua com a foto dela e uma frase: estamos entrando de férias e voltamos em 10 dias. Quer dizer, ela está dizendo que a casa dela provavelmente vai ficar sem ninguém durante 10 dias. Ou ela põe uma foto dela e os dizeres: hoje à noite estarei na festa tal. Ela está dizendo a localização dela, para quem ela quer e para quem ela também não quer. Então, essa exposição, essa colocação de informações é que a pessoa tem que medir muito, pensar bastante antes de colocar, porque a rede é pública. O especialista também orienta sobre como e quando buscar ajuda. Se você se sentiu incomodado, não precisa se sentir ameaçado. Se você se sentiu incomodado, procure a polícia e ela vai te ajudar a determinar se esse nível já foi atingido. A assessora de Ana Hickman e concunhada dela, Giovana Alves de Oliveira, que foi baleada, continua internada no CTI de um hospital de Nova Lima. Mas, segundo os médicos, está se recuperando bem. A circulação sanguínea na perna da artéria femoral atingida pelo tiro já foi restabelecida e a cirurgia abdominal também tem bons resultados. Giovana, que está consciente, tem podido receber visitas. Já você vai ver que os jovens se expõem mais ao risco de assaltos com o uso de celular e internet. A médica integrante do Bando da Degola foi suspensa do hospital em que estava trabalhando no interior de São Paulo. Gabriela Corrêa Ferreira da Costa começou a trabalhar no último dia 15 no Hospital Dr. Guido Guida, na cidade de Poá, como clínica geral plantonista, mas ela só deu um plantão depois de ser efetivada por concurso como servidora da Prefeitura. Segundo a Secretaria de Comunicação de Poá, o afastamento ocorrido em 19 de maio se deu porque Gabriela prestou falsa declaração, dizendo que nunca respondeu processo criminal nem praticou o ato que desabonasse a sua conduta moral. Servidores da Prefeitura descobriram que a moça tem uma condenação na Justiça em primeira instância pelo homicídio dos 2 empresários vítimas do Bando da Degola. Heider Santos Rodrigues, de 39 anos, e Fabiano Ferreira Moura, de 36, foram sequestrados, extorquidos e assassinados em abril de 2010 em um apartamento no bairro Sion, em Belo Horizonte, depois que a quadrilha sacou e transferiu dinheiro de contas deles. As cabeças e dedos das vítimas foram cortados para dificultar a identificação e os corpos parcialmente queimados foram deixados em Nova Lima. O grupo era formado por 8 pessoas, segundo o Ministério Público. Todas já foram condenadas pela Justiça, mas Gabriela recorre da sentença em liberdade. A médica foi apontada nas investigações da Polícia Civil como a gerente do Bando da Degola. O processo disciplinar administrativo que a Prefeitura de Poá abriu contra Gabriela dura 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Enquanto ela responder por este processo, continuará afastada. O frio chegou, mas engana-se quem pensa que com as baixas temperaturas, os focos do mosquito da dengue se vão. Moradores do bairro Fonte Grande, em Contagem,
sabem que os riscos de pegar a doença continuam, ainda mais com o acúmulo de sujeira em uma das ruas. A Célia mantém uma vigilância constante contra os focos do mosquito da dengue. A guerra em casa foi declarada principalmente depois que ela e a família sofreram com a doença. E eu comecei, depois logo meu esposo, depois minha filha de 16 anos, depois a pequena aqui de 11 anos. Então assim, foi um tentando cuidar do outro, muito triste, muito dolorido, porque é uma dor terrível, febre que não abaixa, né? A casa é mantida limpa, o quintal impecável, mas a grande preocupação não está na residência não. Fica aqui do lado de fora, um lixão a céu aberto, um ambiente perfeito para a proliferação da dengue. Está muito inadequado para a nossa própria saúde, para a nossa sobrevivência. Infelizmente, o buraco ele traz essa situação para a comunidade, ele traz a facilidade de dispersar o resíduo, o lixo ali. O medo em relação à dengue se alastrou pela rua depois que uma moradora morreu vítima da doença. Ilka Maria Vieira, de 35 anos, faleceu no dia 18 de maio, 3 dias depois de apresentar os primeiros sintomas. Tudo muito rápido. Passou mal no domingo, levei ela, quando internou na terça-feira, na quarta ela faleceu. E além da dengue, existe uma grande preocupação com animais peçonhentos. Os escorpiões são encontrados com frequência dentro de casa. Que mesmo em casa eu encontrei escorpião e muitos, né? Encontrei bastante. Os moradores já solicitaram a limpeza da área várias vezes, mas a prefeitura não resolve o problema. A gente precisa de uma solução imediata, porque nós não queremos ter mais um luto, mais uma morte. Contagem já registrou neste ano 2 mortes por causa da dengue. Cerca de 4.000 pessoas tiveram a confirmação da doença. Segundo a prefeitura, a zoonose foi ao bairro Fonte Grande, mas alguns moradores teriam impedido a inspeção. Uma nova visita está prevista para amanhã e a limpeza no local na próxima semana. Para resolver o problema do buracão, foi licitada a obra de contenção da encosta e a empresa vencedora deve começar os trabalhos em breve. A polícia encontrou e prendeu o homem suspeito de agredir um barbeiro durante um assalto na semana passada, no bairro Santa Teresa, aqui na capital. A vítima é um idoso de 79 anos que foi espancado com o encosto de uma cadeira. Daniel do Carmo Peixoto, de 32 anos, foi encontrado pela polícia andando em uma rua do bairro Pompeia. Ele foi preso e encaminhado à primeira delegacia da região leste. O homem é acusado de ter espancado Moacir Fraga Nazaré, de 79 anos, dentro desta barbearia, no bairro Santa Teresa, na semana passada. A brutalidade do assalto chocou os moradores. Fiquei horrorizada. Fica assim assustado que Santa Teresa não é assim. De acordo com a polícia, Daniel confessou o crime. Ele disse que naquela quinta-feira esperou o movimento da barbearia diminuir. Depois entrou no local, aproveitou que o idoso estava sozinho e anunciou o assalto. Em seguida, atingiu o barbeiro 5 vezes com o encosto da cadeira. Daniel, que é morador de rua e usuário de drogas, já foi preso diversas vezes por cometer o mesmo crime na mesma região. É uma pessoa que não pode ficar livre em convívio com a sociedade sem supervisão, sem um tratamento pelo menos. Por sorte, a última vítima dele, o barbeiro, teve alta do hospital no último fim de semana e está se recuperando bem da agressão e do trauma. O presidente interino, Michel Temer, alterou artigos do Código de Trânsito Brasileiro, tornando obrigatório o uso do farol baixo em rodovias durante o dia. A lei, com as alterações, foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Manter os faróis acesos em luz baixa durante o dia já era medida obrigatória para ônibus nas faixas próprias e para motos. O condutor que circular sem o farol baixo ligado comete infração média, poderá ser autuado, levar 4 pontos na carteira, além de multa de R$ 85. Está preso no Vale do Rio Doce o homem que teria participado na morte de um vigia no meio da rua. O crime foi no mês passado. Matheus Henrique de Assis, de 29 anos, foi preso em casa em Inhapim. Segundo a polícia, ele é suspeito de participar de um homicídio que aconteceu no último dia 16 de abril, no centro da cidade, quando o vigilante Josivaldo Santos, de 44 anos, o baiano, foi morto a tiros na rua Alberto Azevedo, como mostra esse vídeo de uma câmera de segurança. 2 homens chegam de moto, se aproximam de Josivaldo, que está empurrando uma bicicleta. O carona desce e atira no vigilante. Em seguida, os suspeitos fogem. Segundo a polícia, Matheus é o homem que aparece na imagem pilotando a moto.
O Matheus, ele entra com o autor, ele pilotou a motocicleta para o Alex, certo? E neste caso, o Alex, o caso se deu pelo seguinte: o Alex já dizia na cadeia que assim que saísse da prisão iria matar o baiano, pelo fato do baiano ter sido testemunha num processo crime por tráfico de drogas em desfavor do Alex. Alexis, que aparece no vídeo matando o vigilante Josivaldo, morreu 13 dias depois do crime, durante uma tentativa de assalto a um banco de Sobralha, no dia 29 de abril. Ele, juntamente com outros mais 2, salvo engano, autores, tentaram roubar o Banco Bradesco. Então, naquele momento, o segurança do carro forte atirou em desfavor do Alex e ele veio a falecer lá em Sobralha. Empresários investigados por envolvimento no mar de lama da corrupção em Governador Valadares estão foragidos. Eles tiveram as prisões decretadas pela Justiça, assim como servidores e vereadores afastados. Alguns conseguiram deixar o presídio para responder em liberdade. Foram colocados em liberdade os vereadores Giovanni Honório, do PT, Milvinho, do PROS, e 2 funcionários de empresas privadas. 11 suspeitos, entre eles 5 vereadores, tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas. Os representantes da empresa valadarense de ônibus, que segundo as investigações teria pago propina aos vereadores em troca de vantagens, estão foragidos. A assessoria da empresa não se manifestou sobre o assunto. A polícia também procura por um representante de uma construtora da cidade, supostamente envolvido no esquema. Os vereadores e funcionários públicos que tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas vão ficar no presídio de Governador Valadares, com exceção do vereador Ricardo Assunção, do PTB, que foi levado para a penitenciária de Paca. No início da noite dessa segunda-feira, o vereador Zangado, do PROS, que também teve a prisão preventiva decretada, deu entrada no Hospital Municipal de Valadares com problemas de saúde. A assessoria do hospital informou que o vereador foi medicado e não corre risco de morte. Ele foi levado para o presídio da cidade. Mais da metade dos jovens brasileiros entre 15 e 26 anos já foi assaltado ou sofreu uma tentativa de roubo. Desatentos com o mundo virtual, eles viram prato cheio para os bandidos na vida real. Estilosos, de personalidade forte e vítimas em potencial da criminalidade. Uma pesquisa mostrou que 60% dos jovens brasileiros já foram assaltados ou sofreram tentativas de roubo. Eu fui assaltada, mão armada, do lado de um supermercado próximo à minha casa, e ele acabou levando meu telefone. 23% já ficaram na mira de bandidos mais de uma vez. Uma foi aqui mesmo, eu estava na janela com o telefone na mão, veio o indivíduo e pulou na minha mão, não teve nem reação, né? Outra foi no centro, o cara tava com uma faca, né? Aí ele foi, cortou minha bolsa e levou. Quando a turma fica assim o tempo todo, mexendo no celular no meio da rua e ainda com fone de ouvido, é como se o mundo em volta deixasse de existir por alguns minutos. Para os especialistas, isso revela um excesso de exposição e desatenção, o que facilita muito a ação dos bandidos. Para o especialista em segurança, além do comportamento, o ambiente também influencia, como as baladas, por exemplo, onde há também muita exposição. Na verdade, a pessoa que está ali dentro do ambiente para praticar delitos, ela não está preocupada especificamente com quem é a vítima, ela vai escolher a pessoa que está mais fácil para ela de ter o resultado que ela quer, que é obter um benefício financeiro. Ele diz ainda que as estatísticas não revelam o número real de vítimas, já que muitos jovens não registram ocorrências. Não há um prosseguimento que gere confiança na pessoa que é vítima de que aquilo vai ser recuperado, de que algo vai acontecer a partir da prática do delito. E dá um toque nessa turma para ficar mais ligada. Usar o celular é necessário? Então vai até um local protegido e utilize o seu celular sempre percebendo que não há alguém te monitorando. Fale apenas o necessário quando você estiver num ambiente desprotegido. E tente expor o mínimo possível que você tem bens contigo, que você possui alguma coisa que pode ser um benefício para a pessoa que vai praticar o crime contra você. Quase viver preso. A seguir, uma das esperanças do Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, assiste um ensaio do Grupo Corpo em BH e fique encantada com o trabalho da Companhia de Dança Mineira. A gente volta já.
Nós vamos ganhar esse jogo. Quem a gente vai detonar? Os guardas! Quem a gente vai matar? Os guardas! Quem a gente vai pichar? Os guardas! Golpe Baixo, no Cine Espetacular. Nesta terça, 11h15 da noite, no SBT. Você já pensou que um dia ônibus pudesse andar mais rápido que carro? Pois é, a Prefeitura de Belo Horizonte pensou e fez um MOV que transporta 500 mil de passageiros por dia. Tá vendo? Quando a gente planeja antes de fazer e faz com a ajuda de todos, os maiores sonhos viram realidade. Por isso, continue pagando seu IPTU em dia e a Prefeitura continua cumprindo com a sua obrigação. Prefeitura de Belo Horizonte, não para de trabalhar por você. Preocupado com o futuro, querendo novas oportunidades? Então venha para a Escola Real Master, 3422-6363. Tradição, experiência, na melhor escola de mecânica. Aqui você aprende mesmo. Mecânica de autos, eletricidade, mecânica de motos, acessórios, injeção eletrônica de autos e motos. Aulas práticas e teóricas. Matricule-se agora mesmo. Escola de Mecânica Real Master, de geração em geração, formando profissionais em mecânica. 3422-6363. Fim de semana passa rápido, não é? As ofertas de fim de semana da Araújo também. Aproveite! Fralda Pampers Total Comfort Mega, leve 4 e pague 3. Loção Nivea, compre 3 e pague R$ 9,99 cada. Creme dental Colgate Total 12, leve 3 e pague 2. Creme para pentear Seda, leve 3 e pague 2. Kit Pantene shampoo mais condicionador, R$ 18,90. Se faz bem, Araújo tem. Matemática e Olimpíada tem tudo a ver. A prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, está chegando. Dia 7 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. Se um dos seus desejos para 2016 foi poder ouvir melhor, a Telex vai atender. Aparelhos auditivos a partir de R$ 65,00 mensais e pagamento facilitado em até 60 vezes, com até 3 anos de garantia. Preços especiais para todos os modelos de baterias. Telex, as boas notícias já começaram. Atendimento em domicílio. Agende uma visita. Telex, soluções auditivas. 2516-9200. Imagine conquistar a casa própria. Imagine morar no melhor condomínio de Betim, integrado a um parque ecológico e perto de tudo. Imagine também aproveitar o seu FGTS e os menores juros do mercado. Não precisa mais imaginar. Chegou o Conquista Jardim Brasília. Esse você pode comprar. Se tem essa bandeira, tem Conquista. E se é Conquista, é direcional. Apartamentos de 2 quartos, segurança, lazer e qualidade de vida. Visite a nossa loja. Uma das atletas que devem fazer bonito nas Paralimpíadas deste ano no Rio esteve em BH para fazer uma visita especial. Ela foi recebida por um dos principais grupos de dança contemporânea do país. 19 anos e um currículo cheio de conquistas. Eu sou campeã mundial dos 200 metros rasos, eu sou campeã para a Pan-Americana dos 100, 200, 400 metros e vice-campeã do salto em distância. A jovem se tornou para-atleta em 2011, depois de um acidente que lhe causou paralisia no lado direito do corpo. Ela prestou atenção em cada movimento e parecia não acreditar na beleza da coreografia. A nossa grande expectativa é que a gente consiga fazer uma abertura bem sensível, mas que basicamente que as pessoas entendam o quanto os atletas paralímpicos, os artistas conseguem romper os próprios limites, né? E claro que a estrela do atletismo também teve seu lugar no palco. Agora a Verônica Hipólito está ansiosa para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu não prometo medalha, mas eu prometo que vou dar o meu melhor. Esse já é o principal ouro, né? Mas se puder materializar... A gente vai torcer muito por ela, né? Nossa edição desta terça termina aqui. Ótima noite para você, até amanhã.